eu sou a Ana e este é mais um vídeo da série Interesses Temáticos. O último, aliás. O que eu já venho prometendo há mais de ano, mas que eu não conseguia concluir o roteiro, sabe lá por quê, né? Bom, eu quero concluir essa série sobre história do Brasil falando um pouco sobre os mundos do trabalho. E não sobre movimento operário especificamente, porque eu considero o recorte de movimento operário extremamente limitante. E eu quero falar um pouco da minha experiência na universidade e de uma série de aspectos que formaram esse ponto de vista que estou expondo a vocês. A pós-graduação nas universidades brasileiras é feita a partir de linhas de pesquisa. E em vários outros países também, eu creio que é o mais racional, dados os modelos de universidade que se tem, dado o tipo de financiamento que existe para a pesquisa, quando existe. Então, quando você entra na graduação, meio que você é tangido em determinadas direções por absoluta falta de opção. Eu já disse várias vezes no meu blog e respondendo a perguntas de interessados que ser medievalista no Brasil, por exemplo, é quase uma impossibilidade a partir das linhas de pesquisa existentes. Um medievalista solidamente formado precisa estudar na Europa, ou pelo menos fazer a pós-graduação lá, onde tem arquivos, onde tem documentos, onde tem todo um núcleo de discussão e historiografia sobre esses temas. Porque, afinal de contas, nós somos invadidos em 1500. Cronologicamente, é impossível ser medievalista sobre o Brasil. Então, qualquer recorte medievalista terá que se remeter à Europa. E como esse, tantos outros temas. É claro que nos últimos 50, 60 anos, a universidade expandiu de uma maneira muito interessante, há muita coisa nova e muitos departamentos ousados por aí. Há um crescimento da arqueologia industrial, por exemplo, que é um campo muito interessante, mas ainda assim, quando você entra na graduação, uma boa parte do que você vai estudar em cada uma das instituições está limitado às linhas de pesquisa já existentes. Eu fiz a graduação na Unicamp e na minha época de graduação, que vai de 87 até 90, as linhas de pesquisa eram escravidão e trabalho livre, movimento operário, história e cidades, e havia mulheres e gênero, que era um pouco mais marginal. Mas havia ali, na linha de escravidão e trabalho livre, um marxismo mais ligado aos historiadores britânicos, no movimento operário um marxismo mais tradicional, e em cultura e cidades uma presença maior da história das mentalidades e da história e da historiografia francesa. E mesmo assim, com o passar do tempo, a presença de historiadores marxistas diminuiu radicalmente e essas linhas de pesquisa passaram a intercambiar experiências teóricas, mas não de recorte de objetos. Então, se você queria trabalhar mulheres operárias, era mais fácil trabalhar em mulheres e gênero
do que no movimento operário, porque a maior parte da documentação e do viés teórico desse recorte estava voltado a algo mais generalista, mas com ênfase nos operários, que eram a maioria, será? Não era bem assim. Mas mesmo assim, naquela época, um recorte feminino da pesquisa era praticamente impossível. Era necessário ter o recorte geral. E era uma historiografia que não dialogava com tudo que se pesquisava na linha de escravidão e trabalho livre. Cultura e cidades era algo mais voltado para Foucault. Era difícil de escolher, exatamente porque haviam recortes muito delimitados. Eu me apaixonei por Thompson na graduação. Quando eu li a formação da classe operária inglesa, eu tinha esse interesse em movimento operário. Mas o que eu percebi é que dentro das linhas pesquisas disponíveis, esse tipo de recorte teórico estava na linha de escravidão e trabalho livre, e não na linha de movimento operário naquele momento. Depois passou a expandir. Mas o que eu quero dizer é que o nosso estudo tem temporalidade. A gente, enquanto estudante, enquanto pesquisador, tem prazo de validade. Especialmente quem, como eu, não tinha condições econômicas de se eternizar na universidade fazendo curso em cima de curso. Então, meio que naturalmente, eu me dirigi a essa linha de pesquisa de escravidão e trabalho livre. E havia arquivos com farta documentação muito próximos, não apenas na universidade, mas na região também. E isso facilitou, porque eu não tinha disponibilidade para pesquisar longe, nem para solicitar microfilmes por aí. E isso marcou um pouco a visão que eu tenho e as críticas que eu faço à historiografia do movimento operário. Porque existe fora da universidade uma produção anarquista vastíssima, em editoras pequenas, por pessoas que têm formação e pessoas que não têm formação, mas que têm capacidade, como era o caso do Edgar Rodrigues. E que o viés, o recorte que é existente na minha época de graduação ali, não comportava a grandeza do tema. Depois foi se abrindo, eu tenho visto algumas coisas mais recentes que me deixaram mais satisfeita. Mas a experiência que eu quero compartilhar com vocês é a minha percepção de que muitas vezes esses recortes impedem que nós tenhamos uma visão de conjunto da sociedade e que as reformas universitárias ocorridas na virada do milênio só pioraram, porque os prazos de pesquisa foram restritos, o alcance das pesquisas também. Então, as pesquisas têm que ser rápidas, têm que ser com recortes extremamente bem definidos, e há que se publicar um monte a respeito de nada, só por publicar, só por mostrar produção. Esse tipo de reforma produtivista e essa mentalidade é que estão impedindo, na minha modesta opinião, e quem sou eu, né? Que se tenha uma visão maior de história do Brasil, que se tenha uma visão que interligue as experiências. Porque, como eu já disse aqui no meu canal e muitas vezes em sala de aula, lá no século V, lá na Europa, ninguém foi dormir de toga romana e acordou no dia seguinte de armadura medieval.
Os marcos cronológicos existem para delimitar uma facilidade de estudo e não para dar conta dos processos, porque os processos são longos. E nós precisamos falar sobre os processos, muito mais do que sobre os marcos cronológicos. Essa historiografia picada, esse excesso de recorte e essas linhas teóricas e linhas de pesquisa tão enviesadas impedem que se pense processos. E é a isso que eu me refiro quando eu penso em mundos do trabalho e não em movimento operário. Porque mundos do trabalho permitem que eu pense nas regateiras na virada da colônia para o império, que eu pense nos grevistas de Salvador em 1857, que eu pense no caráter atual do trabalho e que eu consiga perceber como esses processos se interligam e como existe uma ligação não de continuidade, mas principalmente de tradições, de revolta, de lutas, que independem do viés teórico dessa ou daquela linha de pesquisa, que estão nos documentos, que estão na experiência das pessoas, que estão na memória operária ou na memória do trabalho. Então, esse vai ser o interesse temáticos mais curto e que eu pretendo amarrar um pouco tudo o que eu já falei, mas principalmente que eu pretendo jogar esse tipo de questão. Porque se vocês pensarem naquela São Paulo do início do século XIX, totalmente acanhada, que vai ser tomada depois pelos estudantes, mas que é uma cidade provinciana, é uma cidade que alaga, que tem problemas de epidemias, que tem problemas de abastecimento, que tem uma série de limitações e em que o trabalho não é o mesmo daquele retratado por Gilberto Freire nas suas Casagrandes, na Plantation, ou mesmo nos sobrados que ele vai retratar para o período imperial. A experiência de São Paulo é diferente da experiência de Minas, que é diferente da experiência da Bahia, que é diferente da experiência de Pernambuco. Dependendo do que seja a produção local, as sociabilidades mudam, a maneira como o trabalho é desempenhado muda. E não é porque o regime vigente é o regime escravocrata que a sociedade se limita apenas a senhores e escravizados. Essa não é a única relação existente. Existem mundos do trabalho, existe uma população livre, paupérrima, que é mestiça, que tem gente branca, que tem uma variedade maior e que com o passar do tempo vai englobar libertos também. E é essa população livre, pobre, movendo-se à margem da relação senhor-escravizado, que muitas vezes é responsável pelo abastecimento, pelas roças. São criadas lavadeiras, padeiras, regateiras. Muitas mulheres livres, pobres, sozinhas, mães solteiras, responsáveis por esse fragmento dos mundos do trabalho,
que não é pouca coisa, e elas estão quase invisíveis nos documentos. Elas aparecem quando se revoltam, quando são indisciplinadas, quando apostrofam as autoridades locais durante a missa, durante as profissões, quando reivindicam um preço mais justo para o pão, quando defendem a possibilidade de atravessar gêneros do roçado para a capital. Essas são mulheres que jamais serão vistas dentro do movimento operário, porque o movimento operário é um recorte que requer a fábrica. Mas fábricas já existem em menor medida. Em outros modelos, muitas dessas mulheres recebem empreitadas de costura em casa e trabalham com poucas escravizadas, ou muitas vezes apenas as mulheres da família, costurando, cortando e fazendo empreitadas mesmo para pequenas fábricas. Não fábricas como a gente vai entender posteriormente, mas pequenas confecções, pequenos negócios. Há todo um mundo no fornecimento de produtos e serviços em que existem, evidentemente, escravizados de aluguel, escravizados de ganho, mas a província de São Paulo tem cidades que são mais pobres e que não conseguem bancar tanto esse tipo de relação. Então há esse espaço para o trabalho livre, paupérrimo, extremamente explorado e feito por mulheres que não têm um braço masculino que as proteja e por isso precisam ser bravas, insolentes, despudoradas na luta por sua sobrevivência e por isso são tão mal vistas. A obra da Maria Odila, Cotidiano e Poder, retrata bastante disso, porque a gente tem aquele mito colonial da dona ausente. Por quê? Porque essas mulheres que estão no período colonial lutando para sobreviver, elas não têm dote, elas não podem aspirar a bons casamentos, então elas nem são vistas. Elas estão prestando seus serviços na periferia e casando e descasando consensualmente, sem passar pela chancela nem da igreja e nem do Estado posteriormente. São mulheres totalmente à margem, mas elas desempenham um trabalho essencial para a sobrevivência de São Paulo e de outras cidades com o mesmo modelo. São experiências essenciais para entender o funcionamento dessa sociedade, em que a grande propriedade, a plantation, só existe porque existe em suas fímbrias, as suas margens, todo um grupo de pessoas livres, empobrecidas, pauperizadas, que desmatam florestas, que atuam como capitães do mato, como capatazes, que manejam roçados de subsistência e assim fornecem excedentes mínimos para que outras pessoas tão pobres quanto elas consigam sobreviver. E essa é uma experiência. Na Bahia, por exemplo, em que a presença dos escravizados é muito maior, porque Salvador é um porto e é um porto importante, também existe uma população livre, extremamente atuante, só que dessa vez de africanos livres. E isso que eu estou falando para vocês é já no período imperial, para depois da década de 1830, para depois da revolta dos malês.
todo o trabalho de carga e descarga e de transporte de carga através da cidade, em Salvador, na década de 1850, é feita por africanos livres e seus filhos, já nascidos aqui, e é um trabalho essencial para o funcionamento da cidade, é um trabalho essencial para o funcionamento do porto. É um trabalho extremamente explorado, é um trabalho que sofre um controle policial terrível e que em 1857 vai ser ainda mais pressionado porque a municipalidade quer um imposto profissional nesses carregadores e quer o uso de placas e sabe lá mais o que, e eles se juntam, se revoltam e paralisam Salvador por 10 dias. E o governo provincial tem que intervir e é necessário negociar. E depois da negociação, coisas terríveis vão acontecer. O figurino de praxe do Brasil imperial, do Brasil republicano e mesmo do período colonial sob a égide dos portugueses, que é toda vez que o povo se organiza e se revolta, quer seja por motivos sociais, econômicos ou religiosos, cedo ou tarde a repressão vem e a repressão vem terrível. Mas o que é interessante dessa greve de africanos de 1857, que é a primeira greve de categoria. Diferente das padeiras lá do início do século XIX em São Paulo, que se recusaram a sair na procissão de Corpus Christi enquanto as suas reivindicações não fossem atendidas, e isso não foi necessariamente uma greve, a greve de 1857 na Bahia é de fato uma categoria organizada, uma categoria de africanos libertos e isso acontece e não tem qualquer diálogo com a historiografia do movimento operário. Exatamente pelo recorte, exatamente pelo viés teórico. Hoje, já existem estudos sobre tudo isso. E existem estudos também contemporâneos, principalmente na sociologia, indicando que o operário, enquanto sujeito, está em crise há muito tempo. O neoliberalismo, principalmente em países da periferia como o Brasil, fragmentou o caráter do trabalho de tal maneira que a maior parte dos trabalhadores não tem absolutamente nada em comum com as tradições do movimento operário, nem mesmo os operários que ainda existem. Então, quando eu faço essa crítica sobre a limitação do viés teórico e do recorte historiográfico para se adaptar ao modelo das nossas universidades, eu estou pensando que se nós queremos entender como é que o mundo do trabalho se comporta hoje em dia, precisamos pensar em que não há um operário ideal que seja vetor de uma revolução, que não há uma tradição arraigada de luta operária no Brasil que atinja todos os setores do mundo do trabalho, que há lutas aqui ou ali, que há tradições que foram obliteradas, que foram silenciadas, que se tornaram invisíveis, porque não é do interesse de quem comanda essa sociedade permitir que os mundos do trabalho tenham memória, que reivindiquem essas memórias, que lutem por elas e que insiram suas lutas atuais nas lutas do passado para ter identidade. Então, e eu quero deixar isso muito bem delimitado,
Eu não sou contra as linhas de pesquisa de modo algum, elas produzem trabalhos incríveis. E eu recomendo a leitura, eu recomendo que se pesquise nos bancos de teses e dissertações, porque há verdadeiras pérolas escondidas ali que podem nos ajudar a reconstituir essa memória dos mundos do trabalho. O que eu estou dizendo é que você leigo, ou você estudante, ou você professor, precisa ter em mente que a vivência operária não começa com o primeiro italiano desembarcado aqui e nem termina com a cooptação dos sindicatos por Getúlio Vargas. Nós trabalhadores, e eu digo trabalhador com orgulho, não porque eu me insira estatisticamente nessa ou naquela categoria, mas porque eu sou herdeira desse tipo de memória porque meus pais eram operários. E eu tenho isso em mim. Eu tenho essa necessidade da memória e da identidade, mesmo tendo transcendido a fábrica. Para entender o Brasil como ele é hoje, e com todos os enigmas e com todos os problemas, dificuldades e encruzilhadas que estamos enfrentando, é necessário conhecer todo esse panorama da revolta popular, da transição da escravidão para o trabalho livre, dos mundos do trabalho, das experiências de conspiração militar e política, de tudo aquilo que foi construindo a nossa sociedade nos últimos 500 anos? Talvez não, mas pelo menos nos últimos 250, nós precisamos estudar a fundo e entender que nem sempre há soluções de continuidade, mas que as questões mal resolvidas sempre voltam. Questões que não são resolvidas se adensam e voltam com força diferente e recolocadas de maneira diferente. Mas nunca somem só porque a elite e aqueles que comandam o país fazem questão de esconder, de silenciar, de eliminar. É importante que pensemos nisso tudo na hora de formular nossas análises de conjuntura para o país. Análises de conjuntura precisam contemplar não apenas o mundo exterior, a geopolítica e o momento presente da semana. Análises de conjuntura precisam se remeter a esses 250 anos, senão elas vão ser capengas, senão elas vão ser incompletas, senão elas não vão ser análises, elas vão ser só militância política enviesada. E é isso que a mídia faz, é isso que partidinhos políticos irrelevantes fazem, e é isso que a extrema-direita faz. Então, eu termino aqui a série Interesses Temáticos, deixando para vocês essas questões, deixando para vocês esses impasses e deixando para vocês essas informações que eu recolhi ao longo de mais de 30 anos de pesquisa e que eu condensei nesses 6 vídeos para que vocês tenham motivos de reflexão e talvez, quem sabe, de reagrupamento de militância. Quem me dera. Mas afinal de contas, né? Quem sou eu na fila do pão? Por isso é que eu desejo a vocês sempre que se cuidem, que tomem cuidado, que tomem consciência, que tomem vacina. Que lutem, que sejam felizes, que amem. E boa sorte. E até a próxima.